Olá, pessoal. Hoje vamos continuar aí nossos estudos com a termologia, que é essa parte da física que vai estudar, né, os fenômenos relacionados ao calor, à temperatura, mudanças de estados físicos, enfim. Nessa aula a gente vai dar foco, né, mais especificamente à propagação de calor, né? Vimos aí que o calor é uma energia, né, que vai sendo transferida de corpos que estão a diferentes temperaturas, então o corpo de maior temperatura transfere calor, né, perdão, para o corpo de menor temperatura, né? Bem, então todas essas imagens aí, de alguma maneira, é, têm calor, né? Tá certo? Na verdade, é isso que elas têm em comum, tá certo? Agora, a diferença entre elas é como esse calor está sendo propagado, tá? Então, o calor ele pode ser propagado de três maneiras, basicamente: por condução, por convecção ou por irradiação, tá? Então, o que que é a condução? A condução é a transmissão de calor mediante o contato com superfícies, né? Então, o calor na condução, ele só é propagado entre coisas sólidas, tá? Então, a energia vai se transferir de partícula para partícula, tá certo? Essa rapidez com que a energia vai ser transferida depende do material que o corpo é constituído, né? Então, por exemplo, os materiais são ditos bons condutores, porque são materiais que aquecem mais rápido, transferem energia mais rápido, né? Já os materiais como a madeira, né, eles demoram mais para aquecer. Esses materiais aí a gente chama de isolantes térmicos, tá? Aqui na física, né? Que demoram aí para conduzir o calor, né? Digamos assim, né? Bem, os isolantes térmicos têm algumas aplicações. Então, aqueles iglus, sabe? Que enfim, os esquimós, né, usam como moradia, digamos assim, embora eles sejam feitos de gelo, eles impedem aí a condução do calor para o meio externo. E aí lá dentro do iglu, a temperatura interna, ela fica um pouco melhor que a externa, né? Quando os passarinhos estão eriçando as asas, né, eles conseguem armazenar aquele ar entre as penas e aí conseguem proteger do frio. As roupas de lã que vestimos durante o inverno, né, por que que elas conseguem aquecer? Porque o ar ele fica retido nas fibras da lã e aí dificulta a condução do calor, né? A lã é isolante térmico, a pele, os pelos, animais também retêm calor e por isso são bons isolantes, né? Aquela caixinha de isopor ou de plástico geralmente vem comida, né, quando a gente pede aí em algum lugar, esses materiais evitam, né, que ocorra a troca de calor entre o alimento e o ambiente externo. Então, a temperatura lá dentro consegue se manter constante aí por mais tempo, tá? Então, a gente tem várias aplicações de isolantes térmicos. Lembrando só que a condutibilidade aí vai depender também da sensação térmica, né? Então, quando a gente sente a maçaneta metálica de uma porta mais fria do que a madeira, por exemplo, né? Mesmo as duas sendo aí uma mesma temperatura, isso é uma sensação, né? Porque, na teoria, a maçaneta e a porta estão sobre o mesmo ambiente, então elas têm a mesma temperatura, mas temos a sensação de que a maçaneta está mais fria do que a madeira. Isso ocorre, né, devido aí à condutibilidade térmica da maçaneta, que é feita de metal, ser maior que da madeira, tá? Os metais, como eu disse, são bons condutores de calor, enquanto a madeira é uma péssima condutora, né? Isso vai significar que, como os metais são bons condutores, a taxa de transferência de energia do nosso corpo para o metal vai ocorrer mais rápido do que a taxa de transferência da energia para a madeira, né? É como se os metais aí estivessem roubando o calor da nossa mão mais rápido, e é por isso que a gente sente aquela sensação de frio. E quando a gente toca na madeira, né, o calor vai fluir bem devagar, e aí eu não tenho essa sensação de frio, tá? Bem, a transferência do calor também vai depender da área do corpo. Quanto menor for a área exposta, menor será a quantidade de calor que vai escapar para o ambiente. Isso explica, por exemplo, o fato de que a gente, quando está muito frio, entre aspas, né, a gente nos encolhe, fecha nossas mãos, cruza nossos braços, encolhe nossas pernas, curva nosso corpo para frente, enfim, todas essas são reações, né, automáticas da gente, né, que é para a gente tentar diminuir a superfície exposta e aí diminuir, então, a perda do calor para o ambiente. Bom, outra forma do calor se propagar é por convecção. A convecção é uma propagação de calor entre fluidos, né? Entre coisas, né? Líquidas e gasosas, né?
O calor ele vai ser transmitido pela movimentação de matéria de local para o outro devido à diferença de densidade dos materiais, tá? Essa movimentação de matéria forma aí as chamadas correntes de convecção, tá? Então, por exemplos de convecção no nosso dia a dia, né? Só uma observação que eu coloquei, tá? Que o ar frio, ele é mais denso que o ar quente, então ele tende aí a ficar embaixo e o ar quente ficar em cima, tá? Então, o caso do aquecedor e do ar-condicionado, né? Por que o ar-condicionado é colocado lá para cima, né? Porque o ar-condicionado vai sair um ar frio, como o ar frio é mais denso, ele acaba descendo, o ar quente aqui do ambiente, que é menos denso, acaba subindo, e aí esse ar-condicionado consegue resfriar o ambiente todo. Agora, os aquecedores, que são colocados geralmente na parte de baixo de uma residência, né? Justamente porque o ar quente, como eu falei, ele é menos denso, então ele acaba subindo, o ar frio descendo, tá certo? E aí, quando o ar quente sobe, ele consegue aquecer esse ambiente. Bem, o resfriamento das nossas geladeiras também ocorre devido à convecção. Então, dentro da nossa geladeira, tem geração de correntes de convecção, né? Deslocamentos aí de ar quente e frio, né? O que faz aí com que ela se resfrie por completo, tá? As brisas do mar e terrestres também são formadas por convecção, certo? Quando eu aqueço a água, né? A mais fria, tá? Que fica aqui na parte superior desce e a mais quente sobe, né? Vai fazendo esse movimento, água fria desce, água quente sobe, e esse movimento faz com que a água aqueça como um todo, né? Forma aí as correntes de convecção, tá? Os balões de ar, né? Eles conseguem voar devido também a geração de correntes de convecção, né? Então, aqui, geralmente, eles acendem, né? Aqui embaixo, aqui o ar mais quente, como eu falei, é menos denso, tá? Então, ele consegue deixar o balão flutuando, né? Enquanto o ar frio desce aí, tá? Outra forma de propagação de calor é a irradiação, que é a transmissão de calor por ondas eletromagnéticas. Aqui eu não preciso nem tocar, né, para o calor ser propagado, digamos assim, né? Isso dispensa de um suporte material, né? Tanto é que a condução por irradiação pode ser propagada até mesmo no vácuo por causa disso, né? Entre as ondas eletromagnéticas que existem, a principal responsável pela transmissão do calor é a chamada onda infravermelho, tá certo? Então, por exemplo, né, entre as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes. Lâmpadas incandescentes são aquelas mais antigas, né? Elas emitem aí mais radiação infravermelha ao ambiente do que as lâmpadas fluorescentes. E por isso, né, elas além de iluminar, esquentam mais e também gastam mais energia, tá? O Sol, né, aquece a Terra por irradiação, tá? Então, os raios infravermelhos chegam aqui na Terra e conseguem aquecer o nosso planeta, tá? Algumas curiosidades, né? Quando o calor ele é irradiado sobre um corpo, parte dele é absorvida e outra parte ele é refletida. Os cientistas perceberam que a cor dos corpos se relaciona com essa capacidade de absorver e refletir o calor, sabe? Então, por exemplo, né, os objetos de cor preta são bons absorvedores do calor, mas mal refletores, enquanto os objetos brancos eles absorvem mal e refletem melhor. Então, os objetos de metal refletem muito bem o calor, né? O revestimento metálico aí permite evitar troca de calor por irradiação. Os cobertores, agasalhos de alumínio, eles são usados para evitar perda de calor corporal nesse caso, né? Como no caso dos atletas que vão executar um grande esforço físico, ou mesmo de pessoas que sofreram um grande acidente, né? Geralmente, elas estão com um corpo mais frio que o normal, então eles colocam geralmente esses cobertores de alumínio para aquecer o corpo da pessoa, tá? Então, voltando à pergunta inicial aí, né? Como o calor está sendo propagado nessas imagens? Bem, se você falou que a fogueira é por irradiação, o balão por convecção e o abraço, né, o toque aí por condução, você acertou, meus parabéns. Por hoje é só e até a próxima aula.